Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira, é bom demais ter você aqui em nossa rede de oração e intercessão. Se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. É uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Então não perca a oportunidade, já se inscreva se você ainda não é inscrito, ative todas as notificações para que você possa estudar conosco e, é claro, participar também da nossa rede de oração e intercessão toda quinta-feira às 22 horas, tá? Venha participar conosco porque tem sido uma grande bênção, tá? Agora nós vamos estudar o Salmo 66. Nós temos estudado os Salmos um a um, na ordem certinha, e temos explicado cada um deles, versículo por versículo também, tem sido bom demais. Hoje nós vamos estudar o Salmo 66. Nós não sabemos quem é o autor desse salmo, mas acredita-se pelo estilo que o rei Davi foi quem o escreveu. O salmo começa assim: Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Todos os louvores de todas as nações devem ser dados ao Senhor. Feliz o dia em que nenhum brado será apresentado a Krishna ou a Buda, pois toda a terra adorará o Criador. Esse dia vai chegar, meus irmãos, estejam certos disso. Digam a Deus quão temíveis são os teus feitos, quão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Aqui há algo muito interessante. O original hebraico indica claramente que será uma submissão falsa e forçada, pois o poder faz o homem ajoelhar-se, mas só o amor ganha o coração. Faraó disse que deixaria Israel ir, vocês lembram? Mas mentiu para Deus. Submeteu-se em palavras, mas não em atos. Dezenas de milhares de pessoas na terra e no inferno estão prestando esta homenagem constrangida ao Todo-Poderoso. Submetem-se só porque não podem fugir da obrigação. Não se trata de lealdade, mas do poder de Deus que as mantém sujeitas ao ilimitado domínio divino. O versículo 4 nos diz assim: Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Que mudança será quando os cânticos tomarem o lugar dos choros e a música pôr para fora a miséria, não é verdade? A natureza e as obras de Deus serão o tema da canção universal da terra. Deus mesmo será o objeto de culto alegre da raça humana emancipada. Prestem bastante atenção. Ao longo dos escritos do Antigo Testamento, há indícios da futura expansão geral do culto a Deus. Foi ignorância teimosa e fanatismo pertinaz os judeus se enfurecerem contra a pregação do evangelho aos gentios. O judaísmo pervertido pode ser exclusivo, mas a religião de Moisés, Davi e Isaías, não. Após essa maravilhosa profecia, foi feita uma pausa para que possamos meditar na esperança de um mundo reconciliado com o Criador. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Para a defesa da igreja e a derrota dos inimigos, Deus executa proezas maravilhosas e fere o poderoso com medo. Lembrem-se de que o inimigo do cristão não tem razões para se gloriar nem para se orgulhar. O povo de Deus deve se lembrar das pragas que abateram a vontade de Faraó, do afundamento dos carros do Egito no Mar Vermelho, da destruição de Og e Sion, do espalhamento dos cananeus diante das tribos israelitas. Esse mesmo Deus ainda vive e será adorado com reverência tremente. Os cristãos concluem que não há obstáculo na viagem rumo ao céu que os impeça, porque o mar não pôde impedir Israel. Até mesmo a morte será como a vida, e o mar será a terra seca quando a presença de Deus for sentida. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Deus não morreu ou abdicou, nem sofreu derrota. A façanha realizada no Mar Vermelho é irredutível. O domínio divino dura por toda a eternidade. Aqui foi feita uma outra pausa, tá? Reserve um tempo
para humilhar-se diante do trono do Eterno. Foi por isso que essa pausa foi feita. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem. Vocês, sementes escolhidas, povo peculiarmente amado, vocês devem bendizer o Deus da aliança, pois as outras nações não têm esse Deus. Vocês devem liderar os cânticos, porque Ele é peculiarmente o seu Deus. Bendito seja Deus que, tendo posto a nossa alma em posse da vida, agradou-se de sustentar a vida dada pelo céu, guardando-a do poder destruidor do inimigo. Satanás é envergonhado, pois em vez de matar os santos como esperava, ele nem mesmo consegue confundi-los. Deus é poderoso para fazer com que os mais fracos fiquem firmes, e Ele o fará. Amém? Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Deus provou Israel com duras provações. Davi passou por provações. Todos os santos têm de ir à casa da provação. Deus teve um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem provação. Por que reclamar se estamos sujeitos à regra que é comum a todos os membros da família, regra que tantos têm beneficiado? O próprio Senhor nos prova. Quem então questionará a sabedoria e o amor que são demonstrados quando Deus opera nas provações? Chegará o dia em que, como nesse caso, comporemos hinos das nossas tribulações e cantaremos com mais prazer ainda, pois a nossa boca será purificada com plantas amargas. Para o teu tempo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Ninguém jamais deve tentar se aproximar de Deus sem Jesus, pois Jesus é o holocausto divinamente prometido, dado e aceito. Devemos ter a consciência de que até os nossos votos, as nossas promessas, não passam de pagamentos, porque tudo vem de Deus, e da mão de Deus é que damos a Ele aquilo que temos. Assim como estávamos tão convictos quando fizemos nossos votos, devemos estar certos de que os cumpriremos todos. Amém? O bom cristão dá o melhor para Deus. Quem é avarento com Deus é verdadeiramente um infeliz. Mas os generosos acham rica recompensa agindo assim. Aqui foi dada mais uma pausa. Pensem nestes versículos, meus irmãos. Meditem no maior dos holocaustos, no sacrifício do Calvário que nos permitiu ter a vida eterna. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. A audição é a visão da fé. A misericórdia nos chega pela porta dos ouvidos. Ouvi, e a vossa alma viverá. Isaías 55, versículo 3. Os homens precisam ver o que Deus fez e faz, e da mesma forma precisam ouvir como Ele é gracioso. Observe que o salmista clamou e falou. O Senhor expulsou dos seus filhos o demônio da mudez. E os que são menos fluentes de língua são frequentemente mais eloquentes de coração. É assim mesmo que acontece. Os filhos de Deus falam e exaltam a Deus, até mesmo com as bocas fechadas. Mas devemos aprender que é bom clamar com os lábios e exaltar com a língua, pois além de Deus ouvir, nossos inimigos tremerão. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se tendo visto a iniquidade no meu coração, eu continuo olhando para ela sem sentir aversão, se eu a aprecio, tendo um olhar direto de amor por ela, a desculpo e a disfarço. O Senhor, assim, não me ouvirá. Como pode? Posso desejar que Ele seja conivente com o meu pecado e me aceite, enquanto deliberadamente me agarro a algum caminho mau? Não há nada que mais impeça a oração do que a iniquidade ancorada no peito. Como aconteceu com Caim, assim acontece conosco, meus irmãos. O pecado jaz à porta e bloqueia a passagem. Se você ouvir o diabo, Deus não ouvirá você.
Se você recusar ouvir os mandamentos de Deus, Ele recusará ouvir as suas orações. A petição imperfeita Deus ouvirá por amor a Cristo, mas não a que for intencionalmente má escrita pela mão do traidor. Vocês conseguem compreender isso? O versículo 19 continua nos dizendo: mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Esse aqui é o sinal certo de que o salmista aqui, o suplicante, não era amante secreto do pecado. A resposta à oração era outra garantia de que o coração era sincero diante do Senhor. Veja como o salmista está seguro de que foi ouvido. O amor ao pecado é uma nódoa pestilenta, uma marca condenatória, um sinal mortal. Mas as orações que evidentemente subsistem e prevalecem com Deus brotam claramente de um coração que é livre do galanteio com o mal. Cuide, meus amados irmãos, para que as suas almas estejam livres de toda aliança com a iniquidade, de toda tolerância ao desejo ardente e secreto ou pecado oculto. Deus não rejeita a nossa oração sincera. A sua misericórdia e os meus clamores, os nossos clamores, ainda se correspondem satisfatoriamente. Sim, a misericórdia de Deus com os nossos clamores se correspondem de maneira satisfatória. É exatamente assim que acontece. E o Salmo termina com o seu tema fundamental. O louvor em tudo e por todas as coisas é o sentido e desígnio do Salmo. O Senhor nos capacita a entrar nos louvores, meus irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Que salmo lindo, não é verdade? Deus seja louvado. Amados irmãos, agora nós iremos orar. Aproveite para colocar o seu pedido de oração nos comentários para que nós possamos orar uns pelos outros durante a semana também. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Tu és digno do nosso louvor, do nosso clamor, da nossa constante adoração. Os Teus feitos são temíveis, o Teu poder é inigualável. Toda a terra Te adora e canta louvores a Ti, canta louvores ao Teu nome. As Suas obras em favor dos homens são impressionantes, Senhor. Este salmo nos trouxe à mente a forma grandiosa com que o Senhor conduziu o Teu povo diante de tantos desafios. O Seu governo é eterno. Os Seus olhos conhecem todas as coisas. Foi o Senhor quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois Tu, ó Deus, nos submeste à prova e nos refinaste como a prata. Deus, estes momentos são difíceis, mas são necessários. Os vales fazem parte da nossa caminhada, é verdade, mas o Senhor jamais nos abandonará nestes momentos. O Senhor é o nosso guia, nosso pastor, e sempre nos conduzirá a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Nosso clamor sempre é ouvido, e o sacrifício de Jesus nos permite entrar em Teus átrios e meditar no Teu templo. Obrigado, Senhor, porque a nossa voz está sendo ouvida atentamente por Ti. Nossa oração é fruto do Teu amor por nós. Louvado seja o Senhor, que não rejeitou a nossa oração, nem afastou de nós o seu amor. Agradecemos a Ti pelas Tuas promessas, pelas vitórias passadas e as que virão. Senhor, nesse tempo de tanta euforia vazia, tanta alegria passageira, tanta insensatez e indiferença, tanta cantoria que é só barulho e que expressa um grande vazio no coração de tanta gente perdida nesse mundo, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração e nos leve a compreender que os nossos lábios devem clamar e louvar porque a nossa vida tem sentido, tem um propósito, tem uma razão de ser. Nós estávamos perdidos e fomos achados por Ti. Estávamos mortos e ressuscitamos juntamente com Cristo para uma nova vida. Que a nossa nova vida expresse essa gratidão a Ti e que o nosso louvor sirva de testemunho para todos os que cruzarem o nosso caminho, de que o nosso Deus é vivo e tem cuidado de nós. Aleluia! Entregamos em Tuas mãos todos os nossos pedidos. Tu conheces todas as coisas. Sabemos que o Senhor fará o melhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Bendito o nome. Ouve a nossa voz e venha até o nosso coração. Visite a nossa casa e cada um de nossos familiares. Que haja muita alegria em nosso meio. Alegria verdadeira que jamais acaba. Agradecemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom, meus amados irmãos. Que vocês aprendam a estar confiando em Deus em todas as coisas. Amém?
Foi um prazer estar aqui com vocês para mais um Salmo. E se você ainda não é inscrito aqui, eu lembro vocês que essa é a hora de se inscrever, então, tá bom? Ativando todas as notificações para que você possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.